tipo de sociedade natural, as sociedades naturais. Existem 1 bilhão delas, tá? E a gente listou, Baal foi nosso consultor, ele de cabeça ele elencou as 32. E aí o que a gente fez? Opa, o senhor Anônimo está nos ajudando a concluir mais conteúdos para o canal, muito obrigado. Você que está assistindo, aproveita, se inspire e ajuda também. Porque geralmente a gente faz umas campanhas, uns jogos e algumas coisas e os vencedores ganham prêmios, etc. E esses valores que vocês colocam aí pra gente, esse cafezinho, vocês ajudam a produzir isso daí e a produzir esses prêmios, tá? Valeu demais. Então, como eu estava falando, Baal fez umas 32 sociedades aí para nós e nós elencamos cada um de nós uma para descorrer e explicar como funciona. Qual é a ideia? A ideia é se inspirar na natureza para você aplicar aí no seu jogo e largar a mão de ser um cara que está sendo julgado como pouco criativo. Vamos ajudar você a quebrar essa barreira. Podemos então ir para o primeiro tópico, certo? Certo. Primeiro tópico. A sociedade do tipo eu social. O social. A sociedade eu social é uma sociedade muito comum em insetos que fazem colônia, né? Tipo formigas, cupins, abelhas. São sociedades que têm uma hierarquia e uma divisão de castas que é proveniente de uma especialização fisiológica. Ah, mas o que é isso? Quer dizer que tem um determinismo fisiológico. Faltou um negócio aí. Mas o que é isso? Arcabouço cultural. E é a questão de que você nasce para aquilo que você tem que fazer. Mas eu sou uma formiga operária, mas eu quero ser soldado, eu quero me inscrever na academia, no quartel, porque eu quero treinar para virar soldado. Não pode. Não pode, porque seu corpo foi feito para ser uma formiga operária e você nunca será um soldado. Do mesmo jeito, soldado que nasceu e ele não queria guerrear, ele só queria pintar, ele queria fazer versos. Não pode, porque ele nasceu para ser soldado e ele deve ser soldado o resto da sua vida. Isso muitas vezes se dá por conta da alimentação que a larva dele recebe. Então, a rainha, por si só, também já é um indivíduo que é especializado. A função da rainha é botar ovo, é se reproduzir. E então, para nascer uma outra rainha, tem que existir uma alimentação adequada para aquela larva para ele se tornar uma nova rainha. E aí entra uma série de condições que a administração do formigueiro, da colmeia ou do cupinzeiro vai fazer. Que é tipo, nossa, a gente está numa época de muito conflito, muita invasão de bicho, tem coisas acontecendo, eu preciso de mais soldados. Então ela vai, através de seus feromônios, através das suas marcações químicas, indicar que, ó, galera da alimentação aí, joga fustagem aí na comida dos caras que eu preciso de soldado. Preciso da galera que briga, que fica forte. Vai nascer mais, as larvas que estão ali vão surgir mais soldados. E aí, de repente, não, beleza, a gente está numa época mais de produção, a gente não tem tanto conflito rolando, eu preciso de mais operários. Então, coloca ali, qual que é a alimentação do operário, galera? Coloca aí o capital para a galera das larvas dele. Vai ser todo mundo mais operário. E aí, então, até chegar um determinado momento, caralho, esse formigueiro, essa colmeia tá muito grande, não tô conseguindo administrar isso aqui direito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra rainha, e aí a gente puxa ela daqui e ela leva metade da galera com ela, e a gente faz uma outra colmeia em algum lugar. E também, aproveita que você vai fazer a rainha, já faz uns drones também, porque ela precisa de copular, né? Ela precisa de reproduzir. Então, sai ali quando chove, aquele bando de formiguinha alada que fica voando na sua janela e espalhando as asinhas que quando você pega nela a asa cai. E lá são os drones, né, as formigas machos que durante a época de reprodução, que normalmente é uma época logo após a chuva, saem para reproduzir com as rainhas. Então a sociedade eusocial é essa sociedade onde cada indivíduo ele é feito para função que o corpo dele é produzido. O soldado vai ter as características físicas de um soldado, a operária vai ter as características físicas de um operário. Se tiver algum outro tipo de especialização
inerente daquela espécie, vai existir ali diferentes formas do indivíduo se formar, do corpo dele se formar, para que ele cumpra aquela função, e ele nunca pode desviar da função dele, porque ele é feito para aquilo, até porque também a rainha manda neles de maneira a controlar através de feromônios, eles não têm opção a não ser obedecer o que a rainha manda eles fazer. Então, muitas vezes, no final das contas, essa é uma sociedade eusocial que funciona na natureza conforme foram criados. Tem um aspecto que eu acho interessante nesse caso, e aí já pensando para o RPG, que é essa determinação biológica. Essa determinação biológica que é fundamental para esse tipo de estrutura. Porque em um cenário, né, em geral, e aí Luiz me corrija se eu estiver enganado, na natureza isso é mais fácil de fazer em indivíduos que não sejam extremamente complexos, né? Fazer isso. Insetos são complexos. Não, sim, mas depende do que você está contratando de complexidade. Complexidade do ponto de vista de estrutura. Tipo, um inseto não é tão complexo quanto, sei lá, a maioria dos mamíferos, em termos de estrutura biológica, certo? E quando você... Isso sem incorporar o elemento sem ciência, consciência ou inteligência que a gente tem dos mamíferos e tal. Então, eu acho que tem um aspecto interessante nisso, porque a fantasia não destoa disso. Não é como se esse cenário fosse um cenário que a fantasia não tivesse trabalhado para a humanidade. O Admirável Mundo Novo, do Huxley, é isso. É uma sociedade estruturada e que as pessoas já nascem designadas para determinadas funções. E aí elas já são biologicamente, geneticamente modificadas para se adequarem àquilo. Então eu acho que assim, é interessante você pensar que dá para você fazer isso no cenário de fantasia se você quiser fazer, e aí você tem uma miríade de elementos, uma série de complicações sociais causadas por esse tipo de estrutura que você pode incorporar quando você estiver falando de uma sociedade mais complexa, que é o que acontece no Admirável Mundo Novo. Então assim, a formiga soldado assimila a ideia de que ela nasceu para ser soldado e ela nem cogita pintar, ela nem cogita trabalhar com música, não é o rolê dela. Ela não tem essa complexidade, mas você fazer isso com um ser humano, você fazer isso com criaturas de livre-arbítrio, gera uma série de problemas. No Admirável Mundo Novo, a galera precisa usar uma droga específica para manter esse livre-arbítrio controlado. Então, eu acho que é legal você pensar em como fazer isso com esse conflito inerente que vem do livre-arbítrio típico de organismos que sejam mentalmente mais complexos, numa estrutura que seja tão rígida, né? tão focada e tão biologicamente determinada. Para começar a comentar, eu vou focar agora em você que está nos assistindo aí, você que é jovem ainda e não sacou a minha referência. Você fica arrumando desculpa para ver sobre RPG e às vezes alguém implica contigo. É a hora de você mostrar para sua mãe que você está assistindo o Papo de Mestre e você vai ver coisas úteis até para o seu Enem daqui a um tempo. Por quê? Porque basicamente o RPG copia de alguma maneira a fantasia criada pelas pessoas na literatura. E as pessoas que escreveram na literatura se basearam muitas vezes em contos, lendas e histórias que se ouvia e a partir delas que criou-se alguma coisa. E essas lendas e histórias foram baseadas no que as pessoas viviam e imaginavam a partir do que conheciam. Então os monstros que aparecem muitas das vezes são reflexos de criaturas naturais que você pode aí simplesmente encontrar na natureza e ver, estudar e observar. Então, quando a gente fala de criaturas que são designadas biologicamente para a sua função, você não pode compará-las com, como o Marcelo falou aí, criaturas cujo livre-arbítrio domina o instinto dela. Porque ela realmente está lá para executar uma função. E ela estar lá ou não só varia, só é realmente importante se ela estiver com as outras que fazem a função dela. Porque uma formiga só não consegue resolver os problemas do formigueiro. Então os grupos se juntam para restabelecer o funcionamento e as funções sempre que a ordem, sempre que a necessidade se impõe. E é interessante que no RPG isso acontece
com criaturas muito específicas, né? Os Formians e aqueles insetos gigantes, eles conseguem agir dessa maneira. E é importante para você ter isso em mente, que não importa se você acha que ele é um bom artista, não importa se você acha que ele teria uma vantagem ou uma qualidade ou um talento para outra coisa. Uma criatura que é biologicamente preparada para fazer o que faz numa sociedade eusocial, ela vai cumprir a função dela. Mesmo igual a gente tá falando aqui no chat, né? Mesmo se arrancar a cabeça dela, a cabeça da formiga, ela vai continuar trabalhando até morrer de fome. Por quê? Porque é assim que funciona. E porque ela não tem um cérebro centralizado, um sistema nervoso central. Mas, se você não tem um sistema nervoso central, a melhor sociedade para você é o social. Isso me lembra também o D&D 3.0 e seus derivados, né? Que tinha aquele esquema de classe favorecida, classe Sim. preferencial, coisa assim. Que o cara, tipo, ele é meio orc, então mais provável que ele seja bárbaro. Ele é elfo, mais provável que ele seja ranger ou não sei o que lá. Que é um certo tipo de determinismo também. Claro que envolve questões culturais também nessa sessão, nessa relação. Mas acaba sendo, tá? Apesar que da quinta edição pra frente já não existe mais, né? É pior, né? É determinismo racial. É pior ainda. Exatamente. Porque tecnicamente, não sei como é que fica no D&D novo lá, mas tecnicamente cada raça que a gente chama no D&D seria uma espécie diferente, né? Apesar deles reproduzirem entre si, né? Grande parte, então não teria ser próxima espécie. São espécies diferentes, mas tem acesso. São espécies diferentes, mas que por algum motivo conseguem ter representação sem produzir. Isso que eu falar, a parte de gerar data é o diferencial do rolê. Mais uma vez. Porque ninguém se preocupa que cromossomos felizes. É fantasia, não importa a biologia. Olha só, tá? É fácil pra você falar, porque você não é o coitado do Cavalo-Aranha que é estéril. Cavalo-Aranha. Eu vou colocar aqui o Cavalo-Aranha. Pra você assistir, você não sabe o que a gente tá falando? É muito triste, porque todo mundo consegue reproduzir com outras espécies, mas o livro fala especificamente que o Cavalo-Aranha é estéril. Poxa, eu não sabia dessa tristeza da vida dele, não, Pois é, por isso que depois quando ele ataca alguém, você tem que entender que ele tem os motivos dele. Pois é, você não imagina até o tanto que... o urso coruja reproduz, né? Pois é. Até o urso coruja reproduz. Mas E eu nunca memorizei se o urso coruja reproduz botando um ovo ou tendo um filhotinho igual a um urso. É ovo. É ovo? Pelo menos o Baldur's Gate mostra o ovo lá, né? Cara, Nossa, eu vou falar um negócio das duas pra você. possibilidades é a pior Eu possível. vou falar um negócio pra você. Esse papo de mestre tá sendo a descoberta em cima da outra. Tá parecendo final de novela mexicana, meu amigo. É um plot twist seguido do outro. Vamos seguir. Opa, valeu, MacLeod. 5 meses aí com a gente. Todo híbrido não é estéreo? Então, no universo de D&D, não. Na natureza natural, sim, né? Mais ou menos, hein? Porque tem caso de reprodução de híbrido por aí, viu? Tipo de burro e... Isso. Aquela Liger, aquela zebra-cavalo com seu nome. Parece que... Pelo menos eu tava vendo aí um vídeo um tempo atrás que tava falando aí que o pessoal julgava impossível até que aconteceu. Foi lá e fez. Como é que é o... Não sabendo que era impossível, Vou lá e soube. Foi lá e descobriu. Mas o Liger eu acho que é estéreo mesmo. Bora lá. Aí eu não sei o que é Liger. Vai pesquisar. O próximo tipo de sociedade... Sociedades gregárias. Quais são as sociedades gregárias? Sociedades gregárias é a seguinte: são indivíduos, ao contrário das sociedades, o eu social, onde as criaturas têm funções específicas, elas fazem tarefas, desempenham capacidades especiais dependendo da alimentação que você teve. A Gregória não, meu amigo. A gregária, não é Gregória, gregária. A gregária, os indivíduos são iguais.
Todos eles têm a mesma função, a mesma capacidade, mesmo tudo. Mas eles não são indivíduos que normalmente se postam como fortes o suficiente para se virar sozinho em meio ambiente selvagem. Então, o que acontece é que nesse tipo de sociedade prezam algumas características que podem variar de acordo com a origem desses indivíduos, tá? Então, o que nós temos geralmente? Um tipo de cooperação, ou um tipo de interdependência, uma hierarquia muito leve, porque é só um ser mais forte, ou um ser mais rápido, que vai ser aquele que geralmente lidera, né, a manada, o grupo, o cardume, o enxame. Nós temos uma organização em meio a um caos aparente, porque elas tendem a copiar o comportamento dos outros, apesar de agir de maneira individual. E a zebra é o exemplo mais clássico que a gente tem isso aí. Por quê? Porque ele é um bicho que não corre tanto, ele não batalha, ele não consegue escapar da caça, ele não consegue bater de frente com predador nenhum. Só que quando junta um monte de zebra junto, você começa a se confundir de tal maneira que você não sabe onde é que é a cabeça de um, onde é que é o rabo do outro, quem que é quem naquele meio de listras ali. E isso daí é uma característica importante para eles para proteção. Existem outros tipos, como os cardumes de peixe mesmo. Eles andam juntos com aquele tanto de peixe para que um predador, quando chega, ele não consiga escolher um alvo. Ele não consegue identificar uma presa, porque para ele é só uma massa grande de criatura. Tá? E é nessa que elas conseguem algum tipo de vantagem. Existe também algumas criaturas dessas, com essa organização, que fazem a caça. Tá? Porque a gregária é mais um comportamento. Então, às vezes, alguns bichos desses conseguem atacar em conjunto uma grande quantidade, uma grande proporção, e aí sim conseguir predar, conseguir dominar uma área, conseguir pegar uma carcaça que seja. E é bacana você imaginar esse tipo de situação, porque insetos também podem ter esse tipo de comportamento, como os gafanhotos, por exemplo. Eles não são seres sociáveis, mas quando eles começam a andar nas nuvens, né, quando eles começam a andar em grandes grupos, eles acabam tendo esse comportamento gregário de proteção e de manutenção do alimento, porque a partir do momento em que um deles acha comida, todos os outros vão até onde esse inseto achou, tá? E se você for pensar aí alguma possibilidade, não só as criaturas que são presas de outras podem viver nesse daí, mas também algumas criaturas que vão se comportar no seu ambiente aí, na sua história. Então eu já falei dos peixes, alguns pássaros migratórios fazem isso, alguns insetos como os gafanhotos fazem isso, e você pode até colocar isso como uma característica para outras criaturas, tá? E aí, dependendo do seu cenário, você vai conseguir direcionar esse comportamento aí, tanto para ser só um elemento de cenário, como talvez para você usar isso aí como uma força também de enredo ou de cenário, tá? Quais são os benefícios desse tipo de sociedade entre as criaturas? Primeiro, você tem uma força coletiva. Dificilmente um ser desse vai se manifestar e se destacar individualmente, tá? Eles geralmente partilham de costumes muito próximos, que são como se fossem hábitos, para que, se eles estiverem certos, os outros vão seguir, e se eles estiverem errado, vai ser tão dissonante do que o pessoal está acostumado que eles vão perceber que é uma coisa que pode colocar tudo a perder. E outra coisa é a rigidez do comportamento, porque se você tem uma criatura que acaba agindo de maneira muito fora do que as outras estão agindo numa sociedade gregária, você acaba tendo uma exclusão. E a exclusão normalmente acontece com a morte do indivíduo. Então, se você tem um grupo de zebras, eles estão lá, beleza, aparece um leão, a galera foge. Aí eles vão pro outro canto, junta tudo. Aí você tem uma zebra que por algum motivo ela não tá juntando com as outras. Ela tá separada. Essa daí, meu amigo, vai de lalau rapidinho. Ela não vai procriar. E aí ela vai ser, essa ovelha vai ser uma ovelha desgarrada e vai virar janta para leão.
Tá? Então, essa rigidez eu acho que é a principal característica, rigidez comportamental. De resto, elas podem variar em muito de acordo com os interesses, porque como gregária é um tipo de comportamento, até insetos como é que chama, Jesus? Que você acabou de falar, Eu social. o eu social, né? A eu social, eles também podem se manifestar. Então, formigas mesmo, muitas vezes vão agir de maneira que podem parecer uma sociedade gregária. Então, esse comportamento de número, de estar ali, de pegar, de voltar, de se proteger, ou de até resolver situações juntas, podem provocar esse tipo de comportamento, apesar de ser predominantemente eu social. O ser humano é uma sociedade gregária, né? Você pode Seres ser, humanos. eu não. Seres humanos desde a pré-história ali já começaram a se juntar pelo próprio quesito que você falou aí de sobrevivência, de manada, né, de viver em comunidades, e tanto que o isolacionismo muitas vezes gera distúrbios neurológicos no indivíduo. Por isso que qual é o nome? Solitária, não a tênia, a cadeia, A cadeia, né? a cela solitária é prejudicial para o indivíduo e é uma punição. Você poderia pensar, tipo, pô, o cara tá de boa, né? Não tá no meio da galera lá, tá tranquilão. Ele tá melhor do que os outros. Mas, na verdade, à medida que você vai ficando mais tempo sozinho, você vai tendo maiores distúrbios neurológicos por conta do seu isolamento. O cérebro ele funciona como o cérebro é um repositório de ideias. Ele precisa constantemente estar trocando ideia com outras pessoas. A partir do momento que você começa a não trocar ideia com outras pessoas, só falar sozinho, ou só ter suas próprias ideias, você começa a bugar. É como se tivesse um bug ali que não está sendo corrigido e ele está só replicando. E aí você vai ficando maluco das ideias. Então, o ser humano é uma sociedade gregária e desde muito cedo descobriu que viver em comunidade era a melhor maneira deles sobreviverem. Esse aspecto da defesa em números, eu acho que é o mais interessante para você pensar como inspiração. Né? Se você quer criar no seu cenário tanto sociedades animais, né, de bestas, como sociedades humanoides que confiem nisso, você já tem essa inspiração. Eu acho é um modelo interessante justamente porque é um modelo majoritariamente defensivo. E você não precisa que a sociedade seja inteiramente gregária. Ela não precisa ser 100% gregária. Porque é isso que o Vermelho falou. Você não tem... Não é como se as zebras olhassem em determinado momento e falassem: sabe o que a gente podia fazer, aproveitando que a gente tá esse bando de zebra? Que ao invés da gente correr do leão, e se a gente corresse na direção do leão e saísse pisoteando ele? Será que a gente não consegue matar ele de tanto pisar? Nós que somos 200 zebras? Então, assim, não tem esse replanejamento, não tem esse raciocínio. Mas existem sociedades que são semi-gregárias, animais que têm sociedades semi-gregárias, que têm momentos em que eles utilizam um número para defesa, mas que também têm ações solitárias, em que eles não deixam de ter. A humanidade é um bom exemplo disso. Nem tudo que você faz é destinado exclusivamente à proteção e à defesa da comunidade como um todo. Você não deixa de ter isso como uma preocupação e a própria sociedade não deixa de estimular que você tenha esse tipo de preocupação, porque ela depende disso. Mas você pode ter um modelo que não seja 100% gregário e que nem por isso deixe de se beneficiar desse tipo de estrutura. Agora você vai pensar assim, você estudou sobre sociedades gregárias no seu colégio aí? Estudou? Podemos seguir? Eu estudei. Gregarismo é relação interespecífica. Só entre espécies. Olha só. Por quê? Porque salada tem que estudar isso, porque o comportamento do alface é muito mais complexo. O comportamento do alface é gregário. A gente cresce junto para poder sobreviver alguns. Bora seguir. E a próxima sociedade selecionada: hierárquica. Calhou que pegou a mais agressiva das três, né? Os lobos são um bom exemplo desse modelo, dessa dinâmica, que é uma dinâmica relativamente comum entre os animais, mas que também vai se replicar em sociedades humanas, mais ou menos sociedades humanoides,
Um cenário de fantasia mais ou menos complexo, né? Então, em geral, a premissa básica é de que você tem um líder, ou um casal líder, no caso, por exemplo, dos lobos, que se destaca pela força, que se destaca pela capacidade de proteção e que ganha, com isso, o benefício de ser o principal reprodutor. Então, você vai pensar, por exemplo, na sociedade de gorilas, e aí o gorila, que é o líder do grupo de gorilas, é o gorila que tem a prerrogativa e a primazia da reprodução. O que não quer dizer que seja só ele. Tá? Os gorilas e em outras espécies, volta e meia o pessoal descobre que tem um gorila mais jovem, mais esperto que os outros ali, aproveitou o momento de distração do gorilão e passeou. Então, isso também acontece entre os lobos, também acontece em outras sociedades. Mas, em geral, a questão da sociedade hierárquica é justamente essa, que você tem um líder que é estabelecido com base na sua força e na sua capacidade de proteção do próprio bando. E aí, é muito comum que essa liderança seja estabelecida por meio de testes dessa força. Então, pode ser que você tenha um confronto entre um atual líder com um competidor, que em geral é mais jovem, que tenta demonstrar força para o resto do bando ou derrotar o líder atual. E aí, se ele vence, ele se torna um novo líder. E aí, o que acontece com quem perde, seja o novo líder, seja o velho líder, ou seja o competidor, varia. Tem sociedades em que o cara simplesmente fica ali no canto se recuperando para tentar mais tarde. Tem casos em que é expulso, tem casos que pode até ser morto, dependendo da circunstância, o que é raro porque as espécies têm esse instinto evolutivo de se preservar. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece com alguma frequência. Em mundo de fantasia, e aí eu já puxando pro lado do RPG, é muito comum que você tenha estruturas hierarquizadas dessa maneira em sociedades que sejam militarizadas, sejam mais complexas, sejam militarizadas. Então, os orcs, por exemplo, a gente vai falar mais sobre eles depois, mas os orcs, por exemplo, tem um chefe de guerra que normalmente é decidido em combate. Os hobgoblins também têm chefe de guerra. Então, só o fato de que o líder tem esse nome, né, esse Lord da guerra, esse Warlord ou esse War Chief, já é um indicativo de qual é o critério de relevância. Né? Dificilmente você vai botar o melhor cozinheiro para ser o chefe de guerra do bando. Se ele for Não Steven Seagal, sim. Exatamente. Né? Se ele for o Sanji de One Piece, talvez. Uma coisa que eu acho interessante é que quando a gente fala em sociedades hierarquizadas, o termo de hierarquia pode passar a impressão errada, mas a verdade é que sociedades hierarquizadas permitem muito mais mobilidade social do que outros modelos. Então, assim, não existe mobilidade social dentro das sociedades gregárias, por exemplo, e a gente já falou sobre nas eusociais que dificilmente você vai ter uma mobilidade porque isso é biologicamente determinado. Uma sociedade hierarquizada como essa, no entanto, o indivíduo pode ascender. Né? O lobinho, que não é o macho alfa do bando, pode se tornar o macho alfa do bando. E eu acho que esse é um aspecto interessante. Se você pensa do ponto de vista de sociedades humanoides de fantasia, uma sociedade que seja teocrática, mas sem um modelo hierárquico, pode acontecer de você nunca conseguir chegar a líder porque, sei lá, o cara falou que você não nasceu abençoado. E aí, pronto. Você não teve esse fator inato que te permitiria ascender. Isso é um problema. Na sociedade de castas, quem nasce nas castas inferiores normalmente não tem como mudar para uma casta superior. E só Não existe um caminho só para pra isso. fazer uma observação, e você que acende aí escondido, não é disso que ele está falando, tá? Peraí, agora eu me perdi. Pois é, porque o Marcelo, ele é puro de coração. Você falou que pode ser que você não consiga acender. Acender. Você pode até acender, mas não fuma agora não. Eu não fui tão explícito, assim, mas ok. Eu sou, foda-se, agora pode. Até 40 gramas. Em geral, as sociedades hierárquicas possuem esse caminho plausível, né, hierarquizadas, que não necessariamente é fácil, mas que existe. Né? Então, se você quiser narrar e quiser incorporar sociedades hierarquizadas na sua aventura, pode ser útil, por exemplo, justamente para você fazer aventuras em que você queira mexer com menos política. Ou seja, que você queira menos dinâmica social para mudança de poder, menos negociação. Por quê? Porque eu adoro uma boa aventura de golpe, adoro uma boa aventura de revolução, de mudança de política e tal, mas se você quiser trabalhar com modelos mais simples de governo e que existe um caminho mais direto para o poder, isso é um bom exemplo. Em Bloomshin, a cidade que é governada pelos Hobgoblins, o critério básico de seleção de quem governa a cidade é uma arena.
Então, de tempos em tempos, qualquer um pode ir lá desafiar o chefe lá, o regente da cidade. Não lembro qual foi o título que eu dei pro posto. E aí rola um Battle Royale, quem ganhar do Battle Royale enfrenta o imperador. Ó. E aí se o cara ganhar, parabéns, ele é o novo imperador. Até agora ninguém ganhou, quer dizer. E aí, eventualmente, quem ganhou foi o filho do cara, que foi lá e matou ele, inclusive. Mas enfim. É um modelo, é uma possibilidade. Então é muito fácil de você estabelecer uma alternativa, uma alternância de poder num modelo como esse. Em geral, vai ser uma coisa mais simples e mais linear do que qualquer outro modelo que você for trabalhar. Essa questão hierárquica também, quando envolve, igual você está falando, não só a teocracia, mas a própria monarquia. Em algum momento alguém decidiu que o rei ia ser daquela família. E ele não tem nenhum mérito que o faça ser hierarquicamente superior, a não ser ter nascido daquela família. Ele não é o mais forte, ele não necessariamente é o mais inteligente, ele não é o melhor cozinheiro, muitas vezes. Então, acaba também criando essa hierarquia, entre aspas, artificial, porque, sei lá, talvez toda hierarquia seja artificial, e que não segue nenhum tipo de ordem natural e que não necessariamente tem a possibilidade de alguém ascender com SC. Ah, meu De Deus, acender. peraí que o Marcelo colocou letra na parada e confundiu, foi tudo. A não ser que, sei lá, case com alguém que já seja lá, né, que tem essa ascensão por meio de união. Mas é uma questão também que aí difere que o São José dos Caras interpretou se hierarquia é capitalismo e gregário é comunismo. Não necessariamente hierarquia é capitalismo, porque outras formas de governo também, ou formas de... Capitalismo não é forma de governo, é forma de economia, né? Sistema econômico. Os outros sistemas econômicos podem ter hierarquias também que não são capitalistas. Mercantilismo era hierárquico, feudalismo era hierárquico, até os modelos tribais. A vasta maioria das autocracias também é. Se você considera que normalmente um governo fascista é governado por um strongman, pelo cara mais forte na liderança, e que existe um forte componente militar. É porque não existe. A gente não usa o termo fortão. Ninguém fala assim, não, o governante normalmente é um fortão. Olha só que tipo bacana. Inglês, olha só que bacana. Poxa, por que vocês seguem ele? Porque ele é fortão. É fortão, isso. Essa é uma sociedade perdida. Bom, a sociedade hierárquica é boa de se entender porque a simplicidade dela é espelhar-se num certo modelo idealizado. Então, por que o lobo vira o líder da matilha? Por que ele hierarquicamente é superior? Porque ele fez algumas atitudes que pelo bando foram consideradas fortes, úteis, e que chamam a atenção. A partir do momento eles passam a prestar atenção nele. Se ele continua repetindo esses feitos, se ele continua atuando dessa mesma maneira, eles acabam imitando o comportamento dele, seguindo, até o ponto em que outra liderança surge, e aí eles vão ter que, e aí, quem manda nesse galinheiro aqui? E aí eles vão ter que truvar de alguma maneira, vão ter que competir de alguma maneira por essa liderança, onde um vai acabar se submetendo ao outro. Tá, então é interessante se você fala dessa maneira para entender. Aí falaram assim, mas e uma monarquia? Alguém de repente deu esse título e foi seguindo a partir daí. Provavelmente o primeiro título foi tomado, tá? Provavelmente a primeira posse foi na base da muquecada, tapa na orelha e gritaria. Porque alguém podia mais e fez acontecer. A partir de então, aqueles que queriam ficar ali e não queriam apanhar, se submeteram. E aí, como o ser humano é uma criatura de costume, é uma criatura que acaba adotando tradições e tudo mais, aceitaram que aquele pessoal ali é assim, ele é superior de alguma maneira. E aí acabam que os descendentes dele herdam essas capacidades e você cria as dinastias. Aí eles inventam milhões de desculpas que são coisas divinas, que são coisas sobrenaturais, espirituais e tudo mais. E aí é igual você vê aí, tem os coach
Tem uns coaches por aí que você já viu? Eu sou coach de produtividade. Nossa, o cara faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. O cara, o tempo dele... Não, cara, ele tem 20 pessoas trabalhando pra ele, 20 pessoas fazendo coisa pra ele, e ele passa o tempo inteiro em podcast, dando entrevistinha, porque ele é muito produtivo. Se ele fosse produtivo, ele não estava dando as entrevistas. Alguém está fazendo para ele. Então, assim, cria-se a imagem e as pessoas vão atrás. Cria-se a imagem de sucesso e as pessoas acreditam. Cria-se a imagem de poder e o pessoal segue. Até chegar ao ponto em que alguém não segue. E quando alguém não segue e se destaca, vai rivalizar com a liderança. E aí você gera um conflito. Então, uma sociedade tipo hierárquica, ela vai se basear no comportamento, na idealização e no conflito. Falei certo, Paulo? Você que é o cara da sociedade alternativa aí. Isso aí. Beleza. Então, como a gente tem os nossos 3 exemplos aí de sociedades, agora a gente vai para uma... Existem outros que a gente não falou ainda, né? O pessoal até comentou no chat. Miconid, tem Colônia. E aí, Colônia, normalmente, você pode até lembrar do Last of Us, né? Sim. Tem aquele negócio, ó, como é que é o nome dos zumbis do Last of Us? Tem um nome específico. Zumbis. Um zumbi do Last of Us ficou sabendo que você tava lá, todos os outros sabem também, porque eles têm ali uma conexão de forma de colônia e eles passam essa informação entre si. Que são meio que uma hive mind, né? Uma mente coletiva. Então, existem outros cenários em que isso pode acontecer também. Eu tinha listado aqui alguns exemplos, por exemplo, a gente escolher. Eu tinha colocado aqui o eu social, logicamente, né? Sociedades matriarcais e patriarcais, que é na figura de um indivíduo central, a hierárquica, e aí tem várias subdivisões da hierárquica, coletivista, deixa eu ver, porque tem tantos subtipos aqui. Basicamente essas aqui é as que eu tinha levantado, mas quando eu fui ver o cerne do negócio, cara, tinha tanta, que era melhor a gente não dar aula. Fala assim, não, senão vai ficar telecurso aqui e não vai ser uma boa, não. Vamos só escolher cada uma e partir pra frente, porque vai ficar mais de boa, mais aplicado.